Fala galera, beleza? Qual que é a importância de entender alvos macros e alvos micros dentro do nosso operacional? Eu sou o trader Thiago Lacerda e eu quero te ajudar com isso. Vamos pegar daqui, né? Vamos pegar daqui. Olha o que o mercado fez nessa situação, tá? Nesse ponto, o que o mercado fez? Galera, bem simples. Se você trouxer o preço, deixa eu pegar aqui com essa daqui, e ver o que o preço fez aqui, ó. Ele criou uma negação neste ponto. Concorda? Criou uma negação nesse ponto. Tecnicamente, nós sabemos que nós temos um alvo no 50%. Então, a gente deve traçar os 50% dessa região. Nova mínima, nova máxima, novo 50%. Eu tenho algum fundo dentro da região de 50? Tenho. Então, o meu fundo dentro da região de 50 é esse aqui. Concorda? É o alvo do Kindle 4. Esse é o alvo dele. Só que ao mesmo tempo, galera, que esse Kindle, no 120 minutos, deu alvo da operação, ele chegou aí e parou nesse local, eu preciso saber se este Kindle ele tem alguma coisa micro para retornar. Então, qual que seria o alvo micro da operação em si? O alvo micro dele seria esse candle chegar e bater e respeitar esse ponto. Se ele respeitar, eu tinha um alvo micro daqui para cá. Nesse ponto é o ponto que eu devo executar parciais, tá? Eu tenho que executar a parcial aí, de qualquer forma. Executar as parcial e segurar para mim ver se o preço rompe. Então, olha só que interessante. A partir do momento que esse cara não respeitou o alvo dele de 50%, agora gerou operação ao contrário. Isso aqui, inclusive, gerou uma operação que a gente fala dentro do meu operacional, que é a terceira forma que o preço chega nos 50%. E a terceira forma que o preço chega nos 50%, ele tende a ir buscar topo. Opa, mas peraí, o topo está aqui, ó. Olha aqui, ó. O topo está aí, ó. Se o topo está aqui, ele acabou fazendo uma confirmação de rompimento. Olha só, esse Kindle acabou de me abrir este alvo. Então, se ele abriu esse alvo, significa que eu tenho que buscar ele. Aí, beleza, ele voltou aqui para baixo, fazendo um micro pullback, uma confirmação de rompimento, e show de bola. Perfeito, fechou o dia. Aí vai abrir o próximo dia, galera. Olha só que interessante. Quando esse próximo dia vai abrir aqui, ó, eu tenho a seguinte leitura. Olha só. Bem simples para a gente entender. Fechou o dia. Para o próximo dia, o que eu tenho que observar? Que eu tenho um alvo macro. Quem que é meu alvo macro? O final dessa operação, que foi gerada no 120. Ela é meu alvo macro. Então, meu alvo macro é esse ponto. Qual que é o alvo micro? Tá vendo que ele fechou no negativo? Sim. Pelos padrões de rompimento, significa que nesta hora o preço tem que fazer o quê? Ele deve tentar vir aqui embaixo, violinar e falhar esse candle para que ele continue subindo. Ok. Quer dizer que se o preço abrir aqui, eu tenho vendas? Tem. Só que essas vendas são micro movimento, porque essa venda é apenas para vir violinar aqui. Se ele vem violinar, retorna aqui acima, o primeiro candle positivo aqui, ó, do gráfico de 15 minutos já me habilita uma compra pelo 120. Então, eu já teria uma compra aí em busca do alvo macro. Aqui é meu ponto de decisão. Onde o preço deve romper ou continuar. Então, vamos lá. O que o mercado fez aqui nesse ponto, galera? Ele chegou no alvo macro, certo? E fechou abaixo. Tecnicamente, o que nós temos que imaginar desse candle? Que ele tem que fechar negativo. Ele fechou negativo, galera? Não. Se ele não fechou negativo, significa que o preço abriu um novo alvo.
Olha que importância disso. Olha aqui, vamos ver se você entendeu. Aqui é o alvo macro. Então, aqui eu precisava de rompimentos ou falhas. O mercado violinou e fechou abaixo. Então, eu já posso pensar em vender nesses candles aqui, ó. Mas, contanto que ele tem que fechar negativo para habilitar essa nova jornada. Um alvo aqui, ó. Mas ele não fechou, fechou de indecisão. Esse momento que ele é indecisão, eu preciso dos gráficos menores para confirmação do que vai acontecer no próximo candle. Como esse candle não caiu, eu tenho uma chance de uma possibilidade de compra nesse candle. Só que essa possibilidade de compra ela deve ser efetuada. O que é efetuada? Ela precisa de uma retração. Esse cara fez a retração em cima do último rompimento do dia e fechou positivo, gerando a compra desse movimento aqui. Olha que interessante da gente pensar no preço. Então, galera, quando a gente para pensar e analisar alvos, você vai ter uma grande assertividade se você escolher os alvos macros para entradas micros. Olha que interessante. Então, vamos fazer pequenas marcações aqui nesse gráfico para a gente acompanhar o que aconteceu nele, tá? Pequenas marcações. Como no gráfico de 120 eu só marco gatilho de reversão, a gente pode pegar aqui e já fazer umas marcações para a gente compreender o que o mercado fez aqui de então. Para o dia de hoje, né? Para o dia ontem, né? Que trabalhou aqui em cima desse ponto. Quem que era que teria marcado aqui? Galera, nós tínhamos um alvo macro, que era quem? Esse ponto. Esse ponto aqui era um alvo aí, onde a gente tinha que pensar numa possível entrada. A próxima era aqui. O próximo era aqui. Por quê? Porque são gatilhos de reversão. Quem viu aí eu falando sobre os gatilhos, você tecnicamente já compreendeu o que ele faz aí neste local. E olha que interessante. Olha o que o mercado fez no dia de hoje. Ele abriu, né? Ele abriu abaixo do gatilho de reversão. Então, tecnicamente, esse candle aqui, ó, por ter aberto fazendo uma negação, ele deve dar continuidade à venda. E ele já faz a falha, né? Já faz a falha da negação aí. Essa falha da negação, a gente já consegue visualizar ela aqui, que ele devolveu o fechamento do candle negativo, fazendo com que agora o candle 2 seja obrigado a violinar este cara. Então, o que a gente vai ter? Que nesse momento, quando o dia abriu, eu só pensaria em vendas. Só bater na venda. O preço romper. Mas ele não rompeu, voltou e falhou. Beleza? Ok. Então agora mudou. Agora eu tenho a possibilidade de compras. Esse cara eu quero compras para tentar vir na máxima dele. Vir na máxima. Quando ele vem nesta máxima, aqui é meu alvo. Então, eu preciso que nesse ponto haja falhas ou rompimentos nos tempos menores. Então, observa que o alvo micro desta operação, quando este candle fechou, era uma retração de 50%. Tecnicamente, a gente consegue visualizar o alvo dessa operação lá no 15 minutos para ficar mais certinho, tá? Então, vamos visualizar ele lá. Ó, vou colocar uma linhazinha aqui, dar uma palha aí do que a gente vai ver no próximo vídeo para vocês. Então, vamos lá visualizar o alvo dessa operação. O que o mercado fez aqui? Opa, tirar aqui. O que o mercado fez aqui, galera? Todo mundo consegue visualizar isso aqui, ó? Que o mercado veio, violinou o fundo, fez continuidade, falha de fundo. Esse cara já é uma falha de fundo, galera. Quando esse candle veio aqui, ó, só veio buscar liquidez para testar o fundo rompido, que era onde esse cara aqui deveria ter testado, não testou, por isso aqui ser continuidade. Vim testar o fundo rompido e buscar o último topo. Olha o que é interessante aqui.
Olha o que é interessante aqui. Eu sei que muitos de vocês não vão conseguir visualizar isso já agora, porque requer um tempinho de conhecimento, de teste, para que vocês visualizem isso. Só tirar bem aqui a linha, tirar a linha, para me explicar para vocês aqui de uma forma bem nítida do Kindle Kindle. Porque o Kindle Kindle ele é excelente para você utilizar nos gráficos macros, tá, galera? Olha só. A partir do momento que esse candle aqui fechou negativo, eu poderia vender nesse candle aqui com toda a convicção de vir buscar o ponto de teste que era o que o candle 8 fazer. Buscar a mínima do fundo que foi violinado. Então, a mínima do fundo que foi violinado foi aqui. A venda nesse candle é micro. Por que micro? Porque esse cara aqui, ó, acabou de efetuar uma falha de fundo. A gente estuda isso aqui na mentoria, e aqui é confirmado, tá? Falha de fundo. Então, ele abriu um alvo macro aqui, tá? Abriu o alvo macro aqui. Muita gente fala assim, ah, mas ele já foi lá. Galera, ele que abriu, não é ele que dá alvo, é o próximo, né? O próximo que eu se digo, próximos movimentos, não o próximo candle, né? O próximo candle pode fazer o que ele quer ainda. Então, observe o seguinte. Aqui é o alvo que esse cara abriu. Então, tecnicamente, esse candle aqui já poderia fazer isso aqui, ó. Já vim dar esse alvo. Porém, como está faltando o teste da mínima do fundo que foi violinado, o que, que aconteceu no candle 10? Foi lá, buscou esse alvo, voltou criando a falha no alvo. Quando ele cria isso, porque criou uma negação, a gente espera o teste. Aqui, ó, é alvo micro, compra o alvo macro. Macro. Então, observa a seguinte situação, galera. A gente aqui, o nosso operacional, ele é tão poderoso que você consegue operar nas duas pontas do mercado, tanto na compra como na venda. Você consegue operar se você tiver noção do que está acontecendo, tanto para pegar os alvos micro ou aguardar para pegar os alvos macro. Então, observa que a partir desse momento, eu tenho uma operação de aproximadamente 470 pontos. Eu poderia fazer uma venda aqui com um alvo menor de 150. Então, vocês entendem o poder dessa análise? Como que a gente faz ela? Observa que nos tempos maiores, eu sempre busco o candle a candle para entender para onde o mercado vai jogar, para onde que o mercado quer ir. E com isso, a gente consegue aí uma grande assertividade no mercado. Então, entender que aqueles padrões, tá? Aqueles padrões que a gente falou na aula anterior, falando sobre negações, rompimento, falhas, eu quero sempre nos alvos. Então, se você entende que aqui era o alvo micro da operação, né? Opa, desculpa, que aqui era o alvo micro da operação e que eu ia poder fazer minha operação baseada aí, olha só, aqui, ó, que eu poderia fazer minha operação de compra lá no gráfico de 5 minutos, a partir do momento que o preço falhasse, nesse ponto, para buscar essa região de alvo, e aqui eu vou esperar novamente o preço da alvo para mim poder decidir, vai ser excelente as operações. Então, observe o seguinte, vamos lá nos 5 minutos só para você olhar isso aqui e a gente encerrar o vídeo de hoje. Olha aí, galera. O que é a questão da movimentação no mercado? A partir do momento que o preço deu alvo, fechou falhando, você já tem uma compra pelo micro movimento aqui, mas pelo macro no candle 31. Então, olha só, a sua compra no candle 31, muita gente quer pegar o alvo micro sem entender para onde o preço vai e acaba perdendo a operação. Olha só, ele ia querer pegar um alvo no máximo até aqui, sendo que o alvo dessa operação está lá em cima. Ó. Olha a sensação, olha o tanto que é ideal a gente conseguir compreender onde está o alvo macro e conseguir compreender, olha aqui, a sua venda aqui, ó, venda aí, ó, confirmadinha, ó, nos 5 minutos, onde está o alvo micro. Então, você venderia aqui, mas você saberia que deveria sair no máximo aqui.